E vamos de aula 85, professor Maurício. E o negócio é o seguinte, ao mesmo tempo, né? Já na reta final, o coração começa a ficar apertado, porque galera do primeiro, a gente tá para concluir a matemática, né? Pois é, não é? Foi uma longa caminhada até aqui. Mas assim... Tá sendo? Tá sendo uma longa caminhada, mas uma caminhada prazerosa, uma caminhada bem divertida. E outro detalhe, esse primeiro ano aqui, ele foi agraciado. Cara, quantas aulas do Enem, quer dizer, quando eles chegarem lá na frente, eles já vão ter essa visão diferenciada. E isso é o que nós esperamos. Essa é a semente que nós lançamos, que vocês possam despertar já agora, né, nesse novo ensino médio, nesse novo modelo de pensar, e já vá caminhando gradativamente para o sucesso. E o melhor de tudo é que tamo junto, né? Nós aqui, vocês aí, os professores presenciais, que dão aquele suporte muito bacana, maravilhoso, e a gente junto para chegar aí no sucesso. E claro, né, a gente vai estar com vocês no segundo, vai estar com vocês no terceiro, a gente aqui não desiste, tá? Então nós vamos acompanhar vocês até a reta final lá, chegar no Enem, receber aquelas postagens dos professores presenciais, fulano com nota tal em redação, média tal no Enem, escolheu o curso tal, indicado para várias aí áreas, né, afins, e é isso que a gente deseja, assim que a gente fica feliz da vida, né, de ver aí a realização de vocês é o nosso melhor presente, né? É verdade. Tudo que a gente faz aqui é pensando em vocês, tá certo? Então vamos que vamos de aula 85 e a gente vem ainda falando um pouquinho das relações ou razões trigonométricas. Só que agora o momento é de aplicações. Mas, na verdade, a gente já vem sempre aplicando, né? Vem mostrando e tal. A trigonometria em si só já é uma aplicação, né? Já é usada para... Só que assim, hoje nós vamos especificar alguns detalhezinhos importantes para que vocês possam se empenhar. Então, hoje teremos alguns problemas matemáticos que envolvem razões trigonométricas. Beleza, partiu resolver problema, né? Partiu! A gente aqui não deixa os problemas sem solução. Vamos lá nas habilidades, então. Entender as relações trigonométricas no triângulo retângulo. O seno, o cosseno, a tangente e, claro, onde a gente chegou agora, que é as suas aplicações. Saindo da cartola mágica, nosso 1 traz aí a parte de aplicações, então, das relações, das razões trigonométricas. Vamos falar um pouquinho de seno, cosseno e tangente. Eu acho que a galera já entendeu o que é, já aprendeu, já sabe, mas é sempre bom dar aquela complementada, né? Isso, porque assim, se vamos aplicar, eu tenho que saber o que eu vou aplicar e onde vou aplicar. Então vamos aplicar seno, cosseno e tangente, as três relações. Tem outras? Tem, mas a princípio são essas três. E aí precisamos entender, já fizemos várias aulas e isso vai ficar bem legal porque, olha, não é sempre que um primeiro ano tem a chance de estudar trigonometria de maneira tão bem apurada, não é sempre, tá? Eu conheço turmas aí que nunca nem viram trigonometria e vocês viram ali de maneira bem prática. Às vezes não dá tempo, né? Chega final de ano aí e situações diversas e aí acaba que às vezes o aluno não consegue ser contemplado com todo o componente curricular, né? E aqui na mediação a gente não tem isso, né? Porque a gente faz nas aulas de todos os assuntos e não deixa vocês sem nenhuma informação aí do seu currículo, tá bom? E falando de seno, cosseno e tangente, você sabe, são aqueles três nossos amigos, né? São relações que envolvem o nosso triângulo retângulo. Sempre no triângulo retângulo. Se não for no triângulo retângulo, não há possibilidade de aplicar, tá? E o seno, o cosseno e a tangente, cada um tem uma relação, né? Que envolve quem? Quais elementos mesmo? Os catetos e a hipotenusa. Aí, dependendo do que eu vou usar, o cateto pode estar oposto ou estar adjacente a esse ângulo destacado. E o oposto que está do outro lado, né? Isso. O nome já diz. Adjacente quer dizer vizinho, né? Que é ali grudadinho no ângulo, tá certo? Então, vamos dar uma lembrada aí para a gente avançar e aplicar. Olha lá. Nos primeiros estudos da trigonometria, aprendemos os elementos que compõem um triângulo retângulo. Entretanto, aprendemos de forma simples, sem ter grande compreensão do que de fato ocorre nessas relações
trigonométricas tão importantes. Às vezes a gente faz no automático ali, mas a gente não consegue perceber o que tem por trás disso, né? Onde realmente isso, como que isso está inserido na problemática, né? Então vamos lá, relembrando esses elementos, façamos uma construção de triângulos semelhantes. E olha que legal! Por que a gente pode fazer isso? Porque a gente já aprendeu numa aula anterior semelhança de triângulos, né? Isso. Então, para analisarmos essas proporcionalidades dessa semelhança, a gente pode fazer essa conexão aí com os triângulos. Ó, por exemplo, então... Aqui nós temos o triângulo, né, OCD, pequenininho, que tem um ângulo de 90 graus e também tem o ângulo beta. Então esse ângulo beta aqui, primeira pergunta, né? Você consegue identificar 3 triângulos nessa figura? Você consegue? Sim. Né? Tem como? Então, primeiro, vamos pintar. Ó. Primeiro a gente tem o OHG, ou HOG, né? Vamos grandão. Falar. Isso, que é dentro desse ângulo aqui. Depois a gente tem um outro, né? Que é o FOE, o EOF, né? É o azulzinho aí. E depois a gente tem o COD, Isso. o verdinho, ó. Então nós temos 3 triângulos semelhantes, que a semelhança deles pode ser considerada ângulo-ângulo, pode ser? Ângulo-ângulo. Olha aqui, vem com a gente. Ângulo-ângulo, né? Porque todos eles têm ângulo de 90 graus, ó, esse quadradinho aqui, e todos eles têm o ângulo beta. Independente de eu saber medidas de lados, independente de qualquer coisa, a gente tem como afirmar que eles são semelhantes. Se são semelhantes, tem uma proporcionalidade, né? Tem. Um pode ser a metade do outro, pode ser o dobro, o triplo, a terça parte, vai depender do que o problema me sugere. E se eu já identifiquei, é o primeiro ponto, identifiquei que eles são semelhantes, então, se eu pego os lados que trazem essa correspondência, por exemplo, aqui, como vai me guiar? Aqui, pelos catetos ou pela hipotenusa. No triângulo retângulo é mais fácil, porque a hipotenusa não muda. Então, olhei para a hipotenusa, se tiver número, eu consigo ver se dobrou, se triplicou, se quadruplicou, se é a metade, se é a terça parte, fica fácil. Fica fácil, né? E quando a gente desenrola aí a semelhança de triângulos, a gente consegue ver essa proporcionalidade, que vai ter uma constante proporcional, né? Aquele K que a gente viu naquela aula, que às vezes a gente não entende, esse K pode ser o dobro, pode ser 2, esse K pode ser 3, pode ser o triplo, ou pode ser 1 sobre 2, meio, né? Meio. Então esse K é aquela constante de proporcionalidade, tá bom? Avançando então o assunto, olha lá. Como a gente vai verificar isso? Na imagem anterior, a gente teve 3 triângulos retângulos. E aí? Em um dos casos de semelhança de triângulos, se tivermos 2 ângulos congruentes, isso nos garante que os triângulos são semelhantes. Beleza. Então, bem o que a gente falou, né? Isso. O ângulo beta é comum a todos os triângulos e todos eles possuem um ângulo reto de 90 graus. Então, a gente viu que o beta e o ângulo de 90 é o que causa essa semelhança, né? Porque a semelhança é chamada de ângulo. O AA, lembra que a gente falou até que parece que pilha, né? A pilha AA. Ele vai nos dar essa condição de ser semelhante por conta dos 2 ângulos. Porque uma vez que eu tenho um ângulo reto, né? E o outro aqui, ó, não tem como ter uma abertura diferente aqui. Isso. Né? E não tem Fica como. os 3 ângulos Fica amarrado, né? Fica amarrado, entendeu? E agora falando de problemas matemáticos que envolvem as razões trigonométricas, é aí sempre que a gente quer chegar, né? A gente passa a teoria, conceitos, aí a gente vem com exemplos, vem com exercícios, às vezes já vamos aplicando, mas essa aula de aplicações é que a galera fica esperando, fica esperando mesmo. Por quê? Porque é aqui que a gente mata a dúvida. E mostra o cálculo. Né? É aqui que a gente vê onde a matemática, dentro desse assunto estudado, está sendo inserida. E na maioria das vezes a gente busca inserir aí na vivência de vocês, na realidade que vocês vivem, tá? Vamos avançar então? Olha lá. Falando de problemas, vamos lá. O objetivo principal da trigonometria é determinar medidas de ângulos e distâncias inacessíveis. Então aquelas distâncias que a gente não consegue calcular assim por si só. Isso. Né? Seu surgimento é atribuído aos estudos trigonométricos e suas bases estão associadas aos elementos dos triângulos. Então, quando a gente fala do surgimento da trigonometria, ele tem um fundamento, né? Um motivo. Por que esse estudo de trigonometria veio, né? Para fazer para auxiliar nesse tipo de situação, né? A gente tem a medida dos ângulos e a gente quer medir distâncias que, a princípio, parece que não é acessível para medir.
Então, a gente resolve isso com o uso da trigonometria, certo? Certo. E quando a gente fala de aplicação dentro da realidade de vocês, é isso que a gente está se referindo, né? A gente está procurando cada vez mais, né, professor Maurício, ir na zona rural, aí, fazer vídeos aplicados à realidade de vocês, do que vocês vivem, para ficar menos abstrato, né? E mais concreto. O aluno olha e fala assim, aqui tem trigonometria, entendi, né? E a gente fez isso mesmo. Então, a gente vai assistir um vídeo onde a gente fez uma visita a um sítio, né, num produtor rural, e lá a gente viu que é possível visualizar a trigonometria. Vamos assistir. Então, a gente pode ver mais uma aplicação da matemática no sítio usando a trigonometria no triângulo retângulo, não é verdade? Verdade. Porque a trigonometria é o uso para medir, né, distâncias inacessíveis. Esse tanque aqui, por exemplo, se a gente tiver uma dimensão, a gente tem como calcular a outra. Vamos ver? Então, o professor Maurício está lá do outro lado e vai medir uma das dimensões desse tanque. Vamos lá? Mede aí em passos, professor Maurício. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, 13 metros. A gente vai pensar aqui num ângulo que atravessa em diagonal aqui, mais ou menos de uns 30 graus. Então, com a medida de um lado e com um ângulo de 30 graus, a gente consegue saber a outra dimensão. Vamos calcular na aula. Olha aí que legal, né? Nesse caso, ali a gente poderia medir, não é uma medida, uma distância inacessível, né? Se o professor Maurício desse a quantidade de passos no outro sentido, também calculava, né? Teria as duas medidas de fácil acesso. A gente está falando de ideias, de às vezes uma necessidade de uma medição que a gente não consiga fazer dessa forma. Ali foi só um exemplo, né? Só um exemplozinho prático, só para mostrar como funciona. Porque assim, vamos testar se funciona na medição de grandes dimensões. A gente vai para um lugar muito grande e se não funcionar? Então a gente faz um teste num lugar que dê para você fazer a metragem e fazer os cálculos. E é assim que nós testamos o aparelho, né? Quem trabalha com aparelhos de topografia, essas coisas, antes de sair para trabalho, antes de ir para campo, eles fazem a calibragem, tudinho, vão medindo. E para calibrar eles usam pequenas medidas para ver se deu certo, se não deu. E é assim que funciona. Fizemos o teste lá no sítio e quando você estava falando do sítio, a gente está na zona rural, no campo, eu lembrei que a gente está visitando bastante os dos outros e faz um tempinho que eu não vou no meu. Vamos no seu gravar lá, professor Maurício. Vamos combinar, combinar. Então vamos lá, vamos resolver? Vamos encontrar a medida do outro lado através da trigonometria. Olha lá. Então, partiu solução. Vamos fazer como se fosse um desenho, né? Um esboço aí. A gente tem o tanque, né? O professor Maurício andou aqui 13 passos, então mais ou menos 13 metros. E quando a professora Luz fez aquela suposta ideia aí, ela disse que mais ou menos era um ângulo de 30 graus. E a gente está querendo essa outra dimensão? Isso. Certo? Então, eu fiquei aí com o quê? Eu tenho o cateto oposto, né, desse meu triângulo. Ó, esse aqui é um triângulo retângulo, não tá? Não formamos um triângulo retângulo aqui, né? Então, o meu ângulo, o meu cateto oposto é o 13. E esse aqui é o meu cateto adjacente. Cateto oposto, cateto adjacente é coca. Então, a gente usa tangente. Então, tangente de um ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, essa é a relação que a gente tem que usar. Tangente de quem? 30 tangente graus. De 30 graus. Quem é o cateto oposto? 13. O cateto adjacente, X. Tangente de 30, vamos lembrar lá no bate o sino da trigonometria? A tangente é diferente. Olha só você. Raiz de 3 sobre 3, que é o primeiro, né? É o de 30 graus. 1 raiz de 3. O 1 já é do 45 e o raiz de 3 é do 60.
Então vamos lá, 13 e x. Ah, olha aí, já vou apagar o x, professor Maurício. Bem rápido, tu nem percebeu. 4 segundos. Vamos lá, multiplicando, cruzado, raiz de 3 vezes x, raiz de 3x. 3 vezes 13? 39. 39. Tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, 39 que divide raiz de 3. Vamos substituir já? Raiz de 3 a gente sabe que é aproximadamente 1,7. Então, a gente vai substituir aqui por 1,7 para dar um número já aí mais bacaninha pra gente. Mais redondo, né? 39 dividido por 1,7. 22,9. 22,9 metros é a outra dimensão do tanque, então, aproximadamente aí 23 metros, né? Se a gente fosse medir em passos, o professor Maurício ia encontrar aí mais ou menos 23 metros, certo? Certo. Belezura? E aí, o que acontece, né? Acontece que, como a gente falou, ali foi um teste, um lugar ali acessível, a gente poderia ter medido com os passos mesmo, mas se fosse um caso desse aqui? Não, aí é difícil. E aí, na prática? Como é que eu ia medir os passos por dentro do rio? Né? Então, se a gente tivesse uma distância dessa forma, a gente tem um ângulo, olha que fácil, né? A gente teria o ângulo, né? Ou esse aqui, né? Esse, porque esse aqui já é de 90, ó, dá pra perceber, né? Isso. E a gente conseguiria medir essa distância aqui, porque essa aqui tá em solo, né? E não foi tá no essa rio. daqui que nós medimos lá, não foi que nós temos os passos. Isso. Então, esse é o ponto de partida. Como que eu vou fazer? Então, eu estou aqui, eu vou medir aqui, então, tantos metros, vou jogar lá para o outro lado, aí geralmente eles buscam um ponto de referência, ou uma árvore, ou algum lugar, para poder projetar direitinho, e aí querem fazer ali o tamanho, esse tamanho. Como é que faz o cálculo? E a ponte seria aqui, né? Isso. Ó, a ponte seria aqui. Então, esse tipo de situação é realmente necessária a trigonometria. Então, a galera aí da construção civil, né, que vai mexer com essa parte aí de pontes, com certeza eles aplicam aí o uso do seno, do cosseno ou da tangente. Beleza? Certinho? Então, vamos lá, avançando nas aplicações, a gente já viu uma situação bem prática e agora a gente vai relembrar, né, as relações de seno, cosseno e tangente. Né? Lembra que a gente coloca coca no numerador e depois a gente coloca coca na tangente, né? Ó, coca, depois coca na tangente, sobre H, sobre H. E aí a gente tem as 3 relações trigonométricas, tá bom? Isso. Beleza. Já ouviu falar em teodolito? Alunos da mediação tecnológica já ouviram falar nesse aparelhinho aí? Teodolito, o que ele... E aí? Bom, se nunca ouviu falar, pelo menos já viu ou já se deparou. Olha aqui com a gente. Indo para a escola, ou né, no ônibus, no carro. Porque assim, o estado de Rondônia está em obras, está reformando, está restaurando ruas e tal. Então, todo canto que você passa, ou você passa na BR ou nas vicinais, você vê alguém lá fazendo medição e tal. Então, pode não saber o que é, mas que já viu, já viu. Pois é, né? O teodolito, que interessante. É um equipamento que faz uma medição muito importante, né? Muito, assim, que é necessária, né? Muito, muito necessária para tudo. Tanto para fazer a planagem, né, para deixar plano, bonitinho, como para fazer medições mesmo de distâncias maiores. E a gente consegue ver ângulo também? Vixe! Olha aí, é né? para isso, é só para ver ângulo. É para ver ângulo, né? Então, você aí, o que ele faz, né? Olha lá, usado há centenas de anos, vamos dar a definição. O teodolito é um instrumento óptico capaz de realizar medidas de ângulos verticais e horizontais. Olha que legal. Olha lá, qual o nome daquela régua? O transferidor. Ah, sim, o transferidor, acoplado né? Olha que lindo. E o que ele faz? Vamos ver. Eu consigo fazer um teodolito? Consigo fazer na prática, assim, construir um teodolito? Eu quero medir a distância de uma árvore lá no meu sítio. O que vocês acham? Hein? Olha aqui. O que vocês acham? Você consegue fazer um teodolito e assim, caseiro, né? Vamos dizer, né? Eu quero medir aquela castanheira. Isso, aqui, o topo da castanheira. Será que eu consigo fazer um teodolito e fazer essa medição? É uma distância inacessível. Eu não consigo subir lá e colocar uma fita métrica de lá de cima até no topo, né? Subir até subo. Mas para descer... Não vou nem pensar. Será que a gente consegue fazer um teodolito caseiro?
Gente, a resposta é legal, porque a resposta é que sim, é possível ser feito um teodolito caseiro. Então, a gente vai mostrar para vocês agora mais ou menos o que precisa, né? E claro, aqui tem até o nível, né? Esse aqui nível. foi mais longe ainda, usou até o nível. Nós fizemos com os alunos do Colégio Brasília uma vez e usamos o nível. E dá certinho, professor Maurício, dá certo. Foi uma precisão de quase 90%. Que legal, né? E aí, então, bora fazer? Vamos lá, é fácil. Vamos animar junto com o Minhos e vamos fazer. Olha, o que você vai precisar? Quais os materiais necessários para a construção do teodolito? Um transferidor de plástico ou madeira. Pode ser. Na papelaria você encontra rapidinho. Taxinha. Cola. E um canudo ou tubo de antena. Então, esses são os materiais. Olha que coisa bem simples, né? Nesse canudo também, você pode usar também o refil da caneta. Acabou lá a tinta da caneta, você tira aquela parte da tinta, fica só com um tubinho também, dá para fazer também. Legal, né? E aí como vai proceder para poder a realização, a confecção? Fixe a taxinha na base central do transferidor. Então aqui a gente coloca a taxinha, bem no centro. De modo que ela fique com mobilidade, que ela possa se mover com facilidade. Cole o canudo na taxinha. Aqui o canudo. De modo que sua movimentação seja completa. Que ele consiga fazer um giro, né? Isso. O canudo ele tem que girar, ó. Senão não adianta, ele não pode ficar preso, tá? Então, ele tendo essa movimentação, você consegue fazer que ele fique dessa forma assim, ó, entendeu? Aqui a taxinha, né, exatamente na parte do ângulo do grau zero aqui, né? E aí você vai fixar o canudo e ele vai fazer esse giro, essa movimentação para poder marcar o ângulo. E esse aqui ainda fixou o canudo numa tampinha de garrafa, não é para fazer ali. Bonitinho. Ficou bem legal, ó. Esse modelinho é legal também. E ainda fixou numa base, né? De papelão, madeira. E o nível dá uma precisão para nossa medição. Porque maior, se estiver nivelado, né? Você consegue fazer a medição angular de forma melhor. Então, com base nisso, você pode construir o seu teodolito, né? E, claro, fazer as medições aí que você acha necessária no seu sítio, na sua propriedade rural. Eu quero saber a distância, a altura, né? O topo, olha aqui. Eu tô querendo saber o topo lá da minha árvore, aquela castanheira. Não sei quanto que mede. Com o teodolito caseiro, você consegue fazer essa medição. Coloca ali, o canudinho vai lá no topo da árvore, separa. Tá, mas aí falta uma medida. Mas aí é o ponto importante. Qual? Como assim? Eu vou me distanciar da árvore. Que tanto, né? Aí a jogada é legal. Quanto mais próximo da árvore, maior vai ser o meu ângulo. Sim. Como nós trabalhamos com ângulos entre 0 e 90, é importante que você fique numa distância alinhada, que o seu ângulo fique menor do que 0, maior do que 0 e menor que 90. Aí a distância que você vai ficar da árvore, você tem que ter essa precisãozinha. E a distância que você vai ficar da árvore é o cateto adjacente. O cateto adjacente ao ângulo. E aí você vai fazer essa verificação angular. A altura da árvore vai ser o cateto oposto. Então, nesse caso, já sabemos que vamos usar tangente. Cateto oposto, a altura que você quer descobrir. Cateto adjacente, a distância que você tá da árvore. Curtiu? Perfeito. Gostou? Vai dar certo. Vamos fazer, tá bom? E claro, vamos lá então, agora é hora de praticar. Vem junto com o Cascão, porque a gente vai para as aplicações. Vamos lá, começamos assim, exemplo de número 1. Um professor sugeriu aos alunos a construção de um teodolito. Empolgado com a atividade, o aluno foi testar o seu teodolito medindo a altura de um prédio. Ele posicionou o seu teodolito a uma distância de 80 metros do prédio e conseguiu enxergar o topo do prédio com um ângulo de 40 graus. Nesse caso aqui, o prédio seria a árvore que a gente deu o exemplo agorinha, né? Determine a altura do prédio, sabendo que o tripé de apoio do teodolito tem 1,7 metros de altura. Sim, ainda temos que fazer acrescentar esse valor aí, certo? Mas melhor do que a teoria é a prática e claro que a visualização é bem mais completa se a gente conseguir fazer um esboço, né? Se a gente tiver um desenho que represente tudo isso. Olha lá então, temos o ângulo de 40 graus, que é onde ele está visualizando,
certo? Certo. Temos a altura do prédio. A altura do prédio, na verdade, ele é toda, né? Aham. Mas agora eu estou falando só desse momento aqui Esse para pedaço poder... aí. esse pedaço, porque é onde forma o ângulo de 90 graus e eu tenho o meu triângulo retângulo. Mas depois, é claro, a altura total do prédio eu vou ter que somar com 1,7. E o importante aqui, tá no teodolito caseiro, é que esse ângulo que eu vou enxergar, essa minha hipotenusa, ela vai começar com a linha do canudo. É o canudo que vai nessa direção. E claro, já sei a minha distância até o prédio, que é 80 metros. né? E aí a gente pode usar, então, cateto oposto e cateto adjacente, tangente. E aqui ele disse, use, né? Use. Seno, cosseno, tangente, a gente que vai analisar qual a relação utilizar e pegar o valor que é o mais apropriado, certo? Vamos lá, então? Tangente de algum ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente de quem? 40 graus. O cateto oposto é o meu H ali, né? A minha altura do prédio, né? Ou um X, para não confundir com hipotenusa, tá? E o meu cateto adjacente é 80. Tangente de 40, 0,84. Então, aqui a gente vai colocar 0,84. Vai ser igual à altura do prédio sobre 80. Tá dividindo, vai passar? Multiplicando. Então, a altura do prédio vai ser 0,84 vezes 80, que vai dar? 67,2. 67,2 metros. Isso, metros. Mas lembrando que a gente ainda precisa somar com a altura do tripé. 1,7, que é a altura do tripé. Então, a altura total, vamos dizer assim, né? A altura total vai ser 67,2 mais 1,7. Que é igual a 68,9. 68,9 metros. Quase 70 metros. Quase 70 metros de altura. Legal, né? Então, vocês viram que a aplicação aí é bem simples. A gente faz um estudo do desenho, da figura que está sendo mostrada aqui, faz a leitura, a interpretação e aí partiu calcular, joga nos cálculos. É muito importante você saber identificar, né? Se você vai usar o seno, ou cosseno, ou tangente. Beleza? Vamos lá, então. Exemplo de número 2. Fazendo o uso de um transferidor, olha que legal aí, ó. Não é nem o teodolito, o menino pegou só o transferidorzinho lá bonitinho. E fez o que lá? Mediu, posicionou lá a distância de 10 metros de uma árvore e conseguiu enxergar o topo da árvore com um ângulo de 60 graus. Qual a altura da árvore? Como é que é? Ele posicionou o seu teodoliton a distância de 10 metros. Então, aqui, 10 metros, né? Ele já posicionou lá no chão, né? Tanto é que a gente não vai precisar somar nada agora. Conseguiu enxergar o topo da árvore com um ângulo de 60 graus. Então, aqui o meu ângulo é 60 graus. E ele quer saber qual a altura da árvore. Então, aqui é o ângulo reto de 90 graus, x. Do mesmo jeito, temos cateto oposto e cateto adjacente, né? Cateto vizinho do ângulo de 60. Cateto oposto, cateto adjacente é tangente. Ah, professor, então quer dizer que sempre que eu for calcular alguma coisa com o teodolito, eu vou usar tangente? Com certeza, né? Porque não tem a hipotenusa. Não tem hipotenusa. A hipotenusa vai ficar no vácuo, assim, vai ficar aquele negócio meio... Então, aqui a gente vai querer calcular sempre o que está oposto ao nosso teodolito e vamos ter o adjacente, porque é o adjacente aquele que vai firmar os nossos passos, a nossa medida. Beleza, então se eu tenho que usar a tangente, vamos lá? Ah, aqui é de 60 graus, né? Então, a tangente é diferente, olha só você... Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3, então é de 60 graus, que é aproximadamente 1,7, 1,73, tá certo? Vamos lá, então? Tangente de quem? Tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Por que a gente coloca toda vez para memorizar? Para poder memorizar, para deixar guardadinho lá na...
Tangente de 60 graus. Cateto oposto, altura da árvore. Cateto adjacente, 10 metros, 10 né? Que ele metros. estava posicionado. E ele pediu para a gente usar a tangente 60, 1,73. Aí vai ficar fácil multiplicar por 10. Multiplicar por 10, né? Tá dividindo, vai passar multiplicando. E o meu x que vem emendado, não sei porquê, o meu x vai ser igual a 10 vezes 1,73. Multiplicar por 10 é mudar a vírgula de lugar uma vez, né? Dar um pulinho com a vírgula, né? 17,3 metros. Essa é a altura da árvore. Beleza. Olha que legal. É uma Agora sequoia. vocês vão ficar brincando de fazer cálculos, não é? Só tendo um transferidorzinho, olha só que belezura. Muito legal, 17,3 metros. Mais um exemplo? Mais um, porque aqui a gente não fica com pouco exemplo, não. Olha lá. Um aluno foi testar o seu teodolito medindo a altura de uma montanha. Ele se posicionou a uma distância de 500 metros da montanha e conseguiu enxergar o topo da montanha sob um ângulo de 20 graus. Vocês perceberam que quanto mais distante do que eu quero calcular, menor é o meu ângulo de incidência lá do meu canudinho, do teodolito? Isso é um ponto de observação. Determine a altura da montanha, sabendo que o seu teodolito não tem tripé, mas ele tem uma altura de 1,3? 1,3 metros, porque o menino está segurando o teodolito lá. Vamos ver na figura? Não tem Triplé. Não tem um tripé, né? 1,3 metros. Vamos dar uma olhadinha na figura? Olha aí o menininho aí, ó. Ah, sim. Curicando. Então, ele está olhando daqui desse ângulo de 20 graus. Ele se distanciou 500 metros da montanha. Isso. E ele está querendo saber a altura da montanha, né? Mas primeiro, nós vamos colocar um X aqui, né? Vamos calcular essa partezinha ali. Depois, o que a gente vai fazer? Somar com a altura do menino, né? Até o olhinho dele ali. Beleza? Beleza. Vamos resolver então? De novo, eu já sei que vai ser tangente. De um ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A galera vai enjoar de fazer tangente hoje. Vamos lá! Tangente de quem? 20 graus, né? Olha aqui, o ângulo é 20. Tangente de 20 graus é o cateto oposto, X. Cateto adjacente, 500 metros. E aí, tangente de 20 graus, ele disse em algum momento quanto que era para usar? Não, tinha que ter usado a tabelinha, né? Esquecemos. Mas usamos aqui a tabelinha. Referência. Mas como é exemplo aqui, dá certo, né? Vamos lá. Dá 0,94. 0,94, tangente aproximada para 20 graus. X sobre 500. Como sempre está dividindo, vai passar multiplicando. Então, o meu X vai ser 500 vezes 0,94. Qual é a medida, então? 470 metros. 470 metros. Claro que não parou aí, né? Eu quero saber a altura total da montanha. Eu tenho que somar com 1,30. Então, 471,30, né? A altura total, vou botar até de outra corzinha aqui, vai ser 470 mais 1,30, ou seja, 471,30 metros. Ah, mas você botou 3, não tem problema. Depois da vírgula. Depois da vírgula, 3,30 é a mesma coisa. E se eu quisesse falar 471,300 metros? Pode ser também, né? Ali não interessa, não influi nem contribui a quantidade de zeros ali. Certinho? Tudo bem? Até aí fizemos aí toda uma explicação sobre o teodolito, que é um equipamento muito bacana, que na época da pandemia a gente até pensou em pedir para eles que as atividades extraclasses estavam mais assim caseiras, né? Naquele momento ali, a gente pensou de pedir a construção do teodolito para a galera do primeiro ano de 2020, 2021, mas aí a gente achou que poderia, né, ter dificuldade no material, se bem que são materiais bem simples, né? Eu acho que de lá o mais difícil é o nível. Né? Mas também não é 100% preciso também, não, né? Não, mas dá pra fazer... Fica mais preciso. Fica mais preciso. Mas não é 100% necessário que você tenha um nível. Daí, se, por exemplo, você quer construir o teodolito, você vai testar como? Medindo a altura de pessoas que você depois consegue tirar a prova real com a fita métrica. O nosso piso da casa geralmente é feito no nível. Quando o pedreiro faz direitinho, ele bate o nível certinho. Se apoia, faz uma basezinha de madeira, apoia o transferidor no chão
Tá no nível. Tá no nível. Já no quintal, não temos essa certeza. No quintal, mas claro, né, gente, vai ser uma questão assim aproximada. A gente não tá assim aqui querendo exatidão. A gente tá querendo que você coloque a trigonometria em prática aí no seu dia a dia. Até porque se fôssemos encontrar com a precisão exata, não fazeria sentido pagar 20 mil no teodolito profissional. Ah, sim. Que é o preço em média hoje aqui é de 20 mil. Marromeno. Pois é, mas o caseiro aí pra gente praticar, pra gente visualizar como funciona, né? E fazer essa medição aí do topo de árvores e tudo mais, com certeza ele vai dar certo aí também, tá bom? Então, vamos lá? O que tá faltando? Brincar com os... Como é que é? O que tá faltando nele? O que faltou? Brincando com os números? Agora é hora dele, o nosso Brincando com os Números, e vamos ver qual é a charada do dia de hoje. Olha lá. Na telinha, a pergunta é... Sabendo que eu tenho 40 anos de idade... A pergunta é... Quantos anos eu teria se eu tivesse nascido há 18 anos atrás? Olha aí, sabendo que eu tenho 40 anos de idade, a pergunta é... Quantos anos eu teria se eu tivesse nascido há 18 anos atrás? Só fazer 40 menos 18. Muito fácil. Simples assim? Não é óbvio? É óbvio ou é lógico? E aí, galerinha, é com vocês, né? Então, vamos lá agora finalizar a nossa aula, mas você sabe que... junto com as atividades de sala, teodolito aí, você precisa resolver a nossa charada. Eu pensei que ia falar assim, eu tenho 40 anos, nasci... Se eu tivesse nascido há 18 anos, que horas são? Hora do lanche. Galera, então tá, né? Mas eu quero ver qual é a turma que vai animar e vai construir um teodolito. Uau. Pode ser a turma inteira, não precisa ser individual, assim. Vocês podem, junto com o professor presencial, propor isso, né? Constrói o teodolito, vai a campo, vai lá fora e faz uma experiência aí, né? Uma atividade interativa. Vamos ver? Tem um ponto legal. A pandemia nos trouxe algumas coisas modernas, tipo... O tripé, quase todo mundo tem um em casa, né? Até aqueles, os tiktokeiros lá, os tiktokeiros que ficam fazendo videozinho, eles têm um tripézinho. E não sei se vocês perceberam, no tripé tem um nívelzinho lá pequenininho que você vai arrumando para ficar certinho. Não sei. Tem. Mas na pandemia todo mundo tem tripé, mas eu não tenho. Você não tem? Não, eu vou providenciar. Hein, gente? Mas o tripé vai ter uma alturinha, tá? Aí você sabe que tem que somar sempre aquela altura ali, considerar aquela partezinha. Mas vamos lá, tá? Segue aí o desafio, faça o teodolito, faça uma medição aí na escola, manda o registro pra gente, manda foto. Não esquece. Responde a charada, tá bom? Já estamos de volta.